Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje vamos entrar aí na parte de álgebra, tá certo? Vou deixar um pouquinho de lado a parte de geometria, que a gente já havia falado sobre a fórmula lá de Euler, né? Que eu passei até o exercício para vocês. Na próxima semana, tá certo? Eu faço essa correção deste exercício e a gente dá seguimento aí na parte de geometria, beleza? Mas aí, na aula de hoje e amanhã, eu vou focar nessa matéria, matrizes, tá certo? Vixe, professor, é muito difícil essa parte de matriz. Eu vou te dizer que não é. Vocês vão achar fácil demais. Todos os alunos que estudam essa parte de matrizes acham muito simples, tá certo? E vocês não vão ser diferentes. Então vamos lá, professor, o que é matrizes? Matrizes, vamos lá, nada mais é do que tabelas, tá certo? Matrizes são tabelas. Só que eu pego os valores da tabela e organizo ela, tá certo? Por exemplo, ó, vamos lá. Montagem, vamos entender essa parte de matriz. Vamos entender o que é essa matriz. Tá aqui, eu tenho homens e mulheres no norte. Aí diz o seguinte, ó, em 2008, a expectativa de vida do brasileiro era de 73 anos. É possível detalhar essa informação por meio da tabela a seguir, que mostra a expectativa de vida dos homens e das mulheres nas regiões brasileiras. Beleza, aí vamos lá. Aqui eu tenho homens e mulheres. No norte, o homem vive em média 69,1 anos, tá certo? Mais ou menos 69 anos. As mulheres já passam dos 70, 74,9. Aí no norte, 66,5. Vamos olhar no Nordeste, no Nordeste, né? Ó, 66 anos e meio, né? Então, mais ou menos 66, 67 anos. Aqui no Nordeste, a expectativa de vida do brasileiro. E isso daqui, ó, em 2008, né? Tá bem atrasado. Aí, ó, as mulheres vivem 73, 74 anos, né? Então, vamos lá. Então, professor, o que ele está nos dando? Ele está nos dando aqui informações. Informações sobre o quê? Sobre a expectativa de vida, tá certo? Aí, ó, eu posso pegar essas informações aqui, ó, esses dados, tá certo? E transformar ela em uma matriz. Matriz nada mais, nada menos é o que? É uma tabela. Eu vou pegar essas informações, tá certo? E montar a minha matriz. Como é que seria? Eu pegaria essas informações e colocaria aqui, ó, 69,1, 74,9, 66,5, 73,8, 71,6, 78,5, 67,6, 78,5, 70,6 e 77,5. Pronto. Para mim identificar a matriz, eu posso colocar aqui os colchetes, tá certo? Posso colocar barra, tá certo? Posso colocar parênteses, né? Ó. Posso colocar parênteses ou posso expressar por barra, tá certo? Então vamos lá. A matriz ela é interpretada por colchetes, parênteses, barra. Ou pode ser barra, barra, tá certo? Mas os mais usuais é esse aqui, ó. O mais usual é esse daqui, que é o mais simples até de escrever, que é o parênteses, né? Tem até mais rápido. Então, o mais usual é esse aqui, que é o parênteses, tá certo? Professor, e aí? O que que essa matriz me indica? Ela vai te indicar o seguinte, ó. Se eu aqui, ó, aqui na linha eu tenho representado os homens, na linha 1 eu tenho representado os homens, ou seja, aqui eu tenho a linha 1 e aqui eu tenho a linha 2, tá certo? Aqui, ó, eu tenho a coluna 1, aqui eu tenho a coluna 2, coluna 3, coluna 4 e a coluna 5, tá certo? Cada coluna dessas aqui está me indicando que a região, né? A região norte, nordeste, sul e sudeste. Pronto. Eu organizei esses dados aqui em linhas e colunas, tá certo? E é exatamente isso o conceito de matriz. Matriz, os dados são organizados em linhas e colunas, tá certo? Linhas e colunas. Beleza? As linhas na matriz eu posso representar por I. A coluna eu represento por J.
Por exemplo, ó, se eu quiser que você localize, então vocês vão aprender a localizar. Localize para mim o A12, o A12. O que é A12? O A12. O A, esse aqui, ó, tá me indicando é uma variável, assim, eu posso chamar de A, de B, de C, é só para indicar a localização do número aqui, já que vocês vão entender. O 1, ele representa a linha, tá certo? O primeiro número, ele representa a linha. O segundo número, ele representa a coluna. Então, vamos lá. Coluna. Olha que fácil, ó. Então, vamos lá. Eu quero o A12. Pronto, o A12. Quem é o A12? É a linha 1, o I1, o J2, ou seja, linha 1, coluna 2. Vamos lá. Linha 1 é essa daqui. Linha 1 com a coluna 2, isso daqui, ó. Coluna 2 é essa. Então, qual é o número? 66,5. Então, meu A12, o A12, ó. Quem é o A12? O A12 é igual a 66,5, tá certo? Então, vocês estão aprendendo a localizar como é que eu digo? A localizar a variável, né? O dadozinho lá na matriz. Esse A eu posso chamar de B12, tá certo? Vai depender de qual a letrinha que você está adotando. Pode ser A, B, C. É só para indicar assim, ó. Como é que eu falo, né? Para localizar o dado, tá certo? Eu posso utilizar o B. É irrelevante, tá certo? Essa letrinha é só para questão de estética, digamos assim. Esse A12. Então vamos colocar aqui o A32. O A32 é o quê? É a linha 1, linha 1, que nada. Linha 3, coluna 2, tá certo? Aí, ó, professor, se eu quiser escolher o B, pode ser B3, pode estar B32, C32, não tem, como eu falei novamente. Essa letra é irrelevante. O que importa aqui, ó, é essa informaçãozinha aqui, tá certo? Para você indicar, localizar a linha e a coluna. Beleza, então vamos lá. Linha 3, coluna, como eu não tenho linha 3, vou colocar 22, pronto. Como eu só tenho duas linhas, né? Então vamos estar 22, pronto. Como na minha matriz só tem duas linhas, logicamente, só vai até a segunda linha. Então vamos lá. A22, quem é o A22? É a linha 2, coluna 2, ó. Coluna 2. Quem é ele? Tá aqui, ó. 73,8. Tá certo? Então, turma, eu dei só uma palhinha aqui sobre matriz, tá certo? Mais na frente vocês vão entendendo de um por um. Então, vamos resumir aqui. Vamos fazer um resumão. Resumindo, o I, ele me indica a linha. O J, ele me indica a coluna. Por quê? Porque a matriz, ela é representada, a minha matriz, ela é representada por linhas e colunas. Por exemplo, aqui eu tenho A11, aqui eu tenho A12, aqui A21, A22. Professor, o que é isso? Esse carinha aqui é a linha 1, coluna 1. Esse carinha aqui é a linha 1, coluna 2. Esse carinha aqui é a linha 2, coluna 1. E esse carinha aqui é a linha 2, coluna 2. Minha Nossa Senhora, professor. Tá bagunçado aqui minha mente, mas calma. Vocês vão pegar bem direitinho, beleza? Então vamos lá. Tipos de matriz, tá certo? As matrizes podem ser representadas de várias formas. Existem diversas formas de representar as matrizes, tá certo? Você já sabe que a matriz ela pode ser representada por colchetes, parênteses ou barra, tá certo? Isso aqui é a forma de representação da matriz. E vocês sabem também que a matriz ela é representada por linhas e o que? Colunas. Pronto. A linha eu chamo de I. Só lembrar aqui, turma, ó. Linha, ó, o I, ó, de linha. O J, coluna, tá certo? O I, linha, J, coluna, tá certo? Se eu colocar assim, ó, uma matriz, tá certo? Se eu indicar aqui, ó, calma aí.
Se eu indicar aqui, ó, vocês vão olhar para cá. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que ele... Vamos aprender a ler isso aqui, ó. A igual a I, M, N. Em que M é igual a N. Pronto. Ele tá dizendo o quê, ó? Ele tá dizendo que aqui é uma matriz quadrada. Por quê? Porque o M é igual a N. Como assim, professor? O M é igual a N. O M, ele tá me indicando assim, ó. A, M, N. Lembrando que o primeiro é linha e o segundo é coluna. Tá certo? A, M, N. Mas vamos resumir mais ainda para você entender. Professor, tá bagunçado ainda. Calma, você vai entender bem direitinho. Vamos lá, vamos começar a falar sobre tipos de matriz. Matriz quadrada. Turma, o que é um quadrado? Um quadrado é que ele tem o quê? A base igual à altura. Não é isso? Se aqui for 2, aqui também é 2. Para formar o quê? Um quadrado. Então, a matriz quadrada, qual é a característica dela? Que ela tem o mesmo número de linhas igual à coluna, tá certo? A linha, o número a quantidade de linhas é igual à coluna. Tranquilo? Vamos olhar para cá, ó. Minha matriz A, eu tenho quantas linhas? Nessa matriz aqui, ó, eu tenho 2 linhas e tenho quantas colunas? Ó? 1, 2 colunas. Então, ó, quando a linha e a coluna são iguais, quer dizer que ela é uma matriz do tipo quadrada. Aqui nessa partezinha que eu havia falado anteriormente, ele diz que o M é igual a N. Turma, quando ele diz assim, AMN, AIJ, o mais comum vocês encontrar é o A e J. Por quê? Porque o I representa a linha e o J é a coluna. Nos vestibulares vocês vão encontrar A e J, tá certo? Por exemplo, ele vai dizer A1, 2. Quem é o 1? Quem é 1? Linha. Quem é a coluna? Quem é a coluna é o 2, né? Linha 1, coluna 2. Aqui ele colocou MN, mas não tem problema. Sempre na ordem, primeiro é a linha, segundo é a coluna, tá certo? É irrelevante essa informação aqui. Pronto, irrelevante, nem precisa. Só preciso vocês olhar aqui e identificar, ó, que eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Pronto, é uma matriz do tipo quadrado. Turma, esses conceitos aqui do tipo de matriz nem vai precisar para vocês, tá certo? É só para vocês terem noção que existe vários tipos de matriz, tá certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês aprendam a identificar, a localizar o dadozinho lá na matriz. Ó. Vamos aprender, ó. Vou utilizar como base essa matriz A, tá certo? Se eu te pedir assim, ó, quanto é que vale o A11, o A12, o A21 e o A22? Vamos aprender aí, ó, localizar. Primeiro passo é saber localizar, tá certo? O que é o A1? É a linha 1 e a coluna 1. Aí vocês vêm aqui, ó. Aqui eu tenho linhas, linha 1, linha 2, né? Aqui eu tenho coluna 1, coluna 2. Tá tranquilo? Então vamos lá. Quem é a minha linha 1? Ó? Essa daqui, essa linha. Quem é a coluna 1? Essa daqui. Qual o número? 0. Então, meu número da linha 1, coluna 1 é 0. Quem é o meu número da linha 1, coluna 2? Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2 é o 2. Estão pegando aí o jeito? Estamos aprendendo a primeira a localizar. Quem é meu nome da linha 2, coluna 1? Linha 2, coluna 1. É o número 1. Tá certo? Quem é meu número da linha 2, coluna 2? 2, 2. É esse númerozinho aqui, ó. Menos 3. Tranquilo? Então tá aí. Vocês aprenderam é o quê? Vocês aprenderam que um dos tipos de matriz é a matriz quadrada. E a gente aprendeu a localizar dentro da matriz cada linha e coluna. Ok? Muito interessante, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Aqui eu tenho a matriz retangular, linha, coluna, nula, triangular, diagonal. Tem a matriz de identidade, transposta, tá certo? E aí tem a igualdade matriz. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Depois eu venho explicando aqui, ó, matriz retangular. Mas é óbvio, irmão, retangular. O que é um retângulo? É que a base é diferente da altura, não é isso? Ó? Se aqui é 2, aqui é 3.
Por quê? Porque se fosse 2, 2, seria uma matriz quadrada. Aí retangular é só para indicar que o número de colunas é diferente do número de linhas, tá certo? Matriz linha. Matriz linha só tem linha, não tem coluna, tá percebendo? Matriz coluna só tem coluna, não tem linha. Matriz nula, todo mundo é zero. Matriz triangular, vou falar agora, e diagonal. Triangular, turma, ó, que ela vai formar o quê? Quando eu passar a minha diagonal, tá certo? Quando eu passar a minha diagonal aqui, ó, os números acima da diagonal são zeros, tá certo? Acima da diagonal são zeros. Pronto. Isso daqui eu chamo matriz triangular. O que é matriz diagonal? Matriz diagonal é que os números acima da diagonal e abaixo formam o quê? São formados por número zero. Então vamos lá, vamos entender melhor. Qual a diferença da diagonal, da triangular para a diagonal? É porque na triangular, ó, peraí, na triangular, ó, quando eu passar minha diagonal, vai formar um triângulozinho aqui, tá certo? E nesse triângulo só forma um triângulo, tá certo? Quando forma só um triângulo, e esse triângulo é composto por números zero, é só matriz triangular. Já na diagonal, vocês percebem que o quê? Que vai formar dois triângulos, ó. Percebe que está formando um embaixo e um em cima? Quando forma dois triângulos compostos por número zero, é matriz diagonal, tá certo? Não vai cair esses conceitos para vocês. Identidade, depois eu falo. Transposta é mais na frente, tá certo? Guarda aí que eu vou recorrer, vou voltar e vou falar para vocês. Igualdade matriz, daqui a pouco eu vou falar. Se não der tempo, eu falo na próxima aula, tá certo? Porque fica muito conceito aí para vocês. Vamos fazer esse exercício aí, ó. Exercício 2. No exercício 2 diz o seguinte, questão 2 de sala, tá certo? Localiza aí, ó, no capítulo 6, tá? Eu não sei a página bem exata, mas aí é depois da página 4, tá certo? Bem próximo dela, ó, capítulo 6, vocês localizam aí esse exercício, questão 2 proposta. Diz o seguinte, uma rede comercial é formada por 5 lojas, numeradas de 1 a 5. A tabela a seguir mostra o faturamento em reais de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Beleza. Cada elemento A e J dessa matriz é o faturamento da loja I no dia J. Então, presta atenção. Presta atenção aí, ó. O I representa a loja, tá certo? E o dia representa a coluna. Tranquilo? Então, eu tenho linhas e colunas, não é óbvio? Linhas e colunas. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, na letra A, qual o faturamento da loja 3? Opa, na loja 3, ó, lembrando que a loja é representada pela linha. Então, é a linha 3 e no dia que é a coluna, ou seja, eu quero o A32. Quanto equivale o A32? É a linha 3, coluna 2. Vamos localizar, ó, linha 3. Qual é a linha 3? Essa daqui. Qual é a coluna 2? Essa daqui, ó. Não é? A interseção é aonde? É aqui, ó, 2.800. 2.800. Então, qual é o faturamento na linha 3, coluna 2? 2.800. Aí agora diz assim, qual foi o faturamento da rede de lojas no dia 3? Vamos lembrar, no dia 3, o dia representa a coluna. Então, ele quer saber na coluna 3, ó. Coluna 3, qual foi o faturamento? Então, todo o faturamento na coluna 3, ó, ou seja, no dia 3 foi tudo isso. Porque aqui, ó, é a loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5. Na loja 1, no dia 3 foi quanto? 1.800. Na loja 2 foi quanto? 1.740. Aí eu vou somando todo mundo, ó, 2.700, 2.300 e 2.040. Se eu fizer essas continhas aí, ó, vai dar 2.800, 1.740, 2.700, 2.300, 2.040. Vai dar 10.580. Então, o faturamento no terceiro dia, 10.580 de todas as lojas. Estão entendendo? Tranquilo, né?
Letra C. Qual foi o faturamento da loja 1 no quarto dia? Nos 4 dias. Loja 1, ó. Agora o seguinte, eu quero o faturamento somente da loja 1. Ó. A loja 1 é essa daqui, ó. Tá nessa linha. Não é isso? Loja 1. Ele quer saber o faturamento nos 4 dias. Ou seja, aqui é o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Eu vou somar todo mundo. Quando eu somar todo mundo, ou seja, ó, 1950 mais 2030 mais 1800 e mais 1950. Quando eu somar essa galera toda aí, ó, 1950, 2030, 1800, 1950, vamos chegar em 7.730. Tranquilo aí? Ou seja, o faturamento da loja 1 nos 4 dias foi exatamente isso aqui, ó, 7.730. Então tá aí, ó, fizemos a letra A, deu 2.800, letra B, 10.580, letra C, 7.730, tá certo? Vou deixar o exercício aí para vocês, tá? Aqui no link abaixo, vou deixando aí o exercício para que vocês possam estar fazendo aí. Deixa eu aqui, ó, ficou um pouco cortado, né, turma? Deixa eu... Vou ajustar aqui, ó. Vou ajustar a câmera. Pronto. Tinha ficado cortado, mas nas próximas aulas eu vou ajustando aí a câmera para ficar bem centralizado, tá certo? Eu vi aqui agora. Beleza, turma? Vai ficar o exercício aqui no Google Sala de Aula. Então, vocês vão fazer, copiar e responder e enviar aqui para o tio. Na próxima aula faremos a correção, tá certo? Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima aula.